Câmaras de vigilância são instaladas para nos manter seguros, mas às vezes elas capturam cenas como eventos sobrenaturais inacreditáveis ou crimes assustadores flagrados no momento exato. Essas câmaras revelam o lado mais sombrio da vida. Você não vai acreditar no que já foi registrado quando ninguém estava olhando. Aqui estão as 20 coisas mais chocantes capturadas por câmaras de segurança. Número 20, desapareceu no ar. E no número 20, temos um dos momentos mais bizarros de todos. Em julho de 2014, câmaras do aeroporto na Bulgária registraram Lars Mittank, um viajante comum, caminhando pelo aeroporto com sua bagagem. A princípio, tudo parecia normal, mas de repente, Lars saiu correndo do aeroporto, deixando suas malas para trás, como se algo estivesse o perseguindo. As pessoas ao redor não acharam aquilo tão estranho, afinal, aeroportos são lugares movimentados, e não é incomum ver alguém com pressa. No entanto, o que aconteceu em seguida foi realmente estranho. As imagens mostraram Lars correndo em direção a uma floresta próxima. Chocantemente, essa foi a última vez que alguém o viu. Mais tarde, foi revelado que Lars havia se envolvido em uma briga na noite anterior com alguns homens. A briga foi intensa, e ele levou um golpe na cabeça, sofrendo uma lesão grave. Algumas pessoas acreditam que essa lesão pode ter afetado seu estado mental. Como ninguém o estava perseguindo nas imagens, acredita-se que sua mente pode ter-lhe pregado uma peça, fazendo-o fugir de perigos imaginários. O que torna esse caso ainda mais misterioso é que Lars continua desaparecido até hoje. Já se passaram mais de 10 anos e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Alguns acham que ele ainda está por aí, lutando para lembrar quem é, enquanto outros acreditam que algo mais trágico pode ter ocorrido. Número 19, invasão domiciliar. Mais trágico ainda foi o que aconteceu na manhã de 21 de junho de 2013. Um dia comum em Melbourne, Nova Jersey, rapidamente se transformou em um pesadelo para uma família. Por volta das 10 horas da manhã, Sean Costis, um homem de 42 anos com um histórico criminal, invadiu a casa de uma mãe e seus 2 filhos pequenos. O que aconteceu em seguida foi simplesmente horrível, e tudo foi capturado pela câmara de segurança da família. Costis atacou brutalmente a mulher enquanto sua filha pequena permanecia paralisada de medo no sofá próximo. A mãe, ciente da presença da filha, tentou ficar o mais quieta possível, temendo que, se gritasse, sua filha também entraria em pânico e talvez fosse ferida. Seu filho de 18 meses, que dormia no andar de cima, felizmente não presenciou a cena de terror. As imagens mostram Costis socando a mulher no rosto repetidamente, jogando-a no chão e chutando-a com brutalidade. Ele ainda a empurrou escada abaixo em um ataque cruel e sem motivo aparente. Felizmente, ele não feriu as crianças, mas o trauma de presenciar o ataque provavelmente ficará com elas por muitos anos. Após a fuga de Costis com uma quantia desconhecida de joias, a mãe reuniu forças para subir, pegar seu filho e confortar as crianças enquanto esperava a polícia. Apesar dos ferimentos, concussão, dentes quebrados e lesões no rosto e nas pernas, sua maior preocupação era a segurança dos filhos. Ela foi atendida depois em um hospital local. As imagens da Nanny CIM foram cruciais para levar Costis à justiça. As autoridades iniciaram uma caçada, e com a ajuda da Força-Tarefa de Fugitivos do FBI, Costis foi preso na cidade de Nova York. Ele foi acusado de vários crimes graves, incluindo tentativa de homicídio, roubo, invasão de domicílio, agressão agravada e colocar em risco o bem-estar de uma criança. Número 18. Um cavalo entrou em um bar. Felizmente, o próximo caso parece tirado de um sonho maluco de criança, ou da piada mais absurda que você já ouviu. Mas foi completamente real. Em um bar de apostas esportivas na França, os clientes receberam uma visita inesperada de um cavalo de corrida. O vídeo registrou a cena selvagem em Chantilly, ao norte de Paris, no mês passado. Os clientes correram assustados quando um jovem cavalo entrou pelos fundos do bar. O animal havia escapado do hipódromo de Chantilly, nas proximidades, após derrubar seu cavaleiro. Em sua fuga descontrolada, o cavalo foi parar dentro do bar, deixando todos em choque. As câmaras de segurança do bar capturaram o momento em que o animal correu até o canto de apostas, derrubando móveis e causando maior caos pelo caminho. Os clientes foram pegos de surpresa, mas felizmente ninguém ficou ferido, nem o cavalo. O incidente bizarro deixou todos atonidos, correndo para sair do caminho do animal. Embora o cavalo tenha perdido a corrida naquele dia, certamente deixou sua marca no bar, dando a todos os presentes uma história que jamais esquecerão. Número 17. Criaturas misteriosas. Você também jamais esqueceria se visse algo paranormal. E no final de 2022, imagens de vigilância capturaram algo que pode deixar muitas pessoas de queixo caído. Tudo começou como uma noite comum, mas rapidamente tomou um rumo bizarro quando 2 figuras estranhas apareceram nas filmagens. Essas figuras se moviam pela cena de uma forma assustadora e inquietante.
A aparência delas. Difícil de descrever, quase como criaturas de outro mundo. Alguns acreditam que possam ser fantasmas. Outros sugerem que seriam skinwalkers, criaturas sobrenaturais do folclore indígena americano, enquanto muitos simplesmente ficam perplexos. Seja lá o que forem essas figuras, uma coisa é certa, elas são profundamente perturbadoras. O modo estranho, quase antinatural, como se moviam nas imagens, deixou os espectadores com mais perguntas do que respostas. Paranormal ou não, ver algo assim daria arrepios em qualquer um. Número 16. Campainhas saborosas. Você pode sentir um tipo diferente de arrepio ao ver um dos incidentes mais estranhos já registrados por uma câmara. Roberto Arroio fez uma visita incomum à casa da família Dungan às 2 da manhã. Mas, em vez de bater na porta ou tocar a campainha, ele passou quase 3 horas lambendo o interfone da casa. No começo, os Dungan pensaram que era o filho deles voltando para casa após um turno noturno. Mas ficaram chocados ao rever as imagens. Esse ato bizarro foi postado nas redes sociais, e a internet rapidamente o apelidou de "o lambedor de campainha". Não demorou muito para que as autoridades identificassem Roberto. Graças à grande quantidade de DNA que ele deixou no interfone, ele foi preso. No entanto, a imagem perturbadora dele mantendo contato visual constante enquanto lambia a campainha ficou marcada na memória de todos que assistiram. Número 15. Atalho pelo shopping. Quando James Kinsella ficou irritado no trânsito, levou a situação a um outro nível. Em um movimento ousado e irresponsável, ele pilotou sua motocicleta direto por dentro de um shopping movimentado em Bootle, na Inglaterra, desviando de pedestres e assustando os clientes. A cena parecia saída diretamente de um filme de ação, mas não era Hollywood. Era tudo real. A ousadia de Kinsella não passou despercebida pela lei. Logo, um helicóptero da polícia entrou em ação, seguindo de cima enquanto ele saía do shopping e voltava para as ruas. Felizmente, ninguém se feriu durante essa fuga insana, mas suas acrobacias não terminaram bem. Após ser capturado, Kinsella foi condenado a 12 meses de prisão e proibido de dirigir por 3 anos, definitivamente uma visão fora do comum. Número 14. Força invisível. O número 14 começou como uma noite comum em uma autoescola na Malásia. Mas o que aconteceu em seguida foi tudo menos normal. Uma mulher estava sentada sozinha na sala de espera, visivelmente abalada após uma discussão com um homem que foi visto entrando no prédio com ela. Poucos minutos depois que ele saiu, eventos estranhos e inexplicáveis começaram a acontecer. De repente, uma cadeira na sala se moveu sozinha. Confusa e assustada, ela pegou o celular, tentando ligar para alguém pedindo ajuda. Mas antes que pudesse concluir a ligação, a situação ficou ainda mais aterrorizante. Sem aviso, outra cadeira se moveu sozinha, dessa vez com mais força. Esta estava muito mais próxima dela e se posicionou bem na sua frente, fazendo com que a mulher pulasse da cadeira em pânico. A tensão na sala aumentou rapidamente à medida que mais coisas inexplicáveis começaram a acontecer ao seu redor. Dominada pelo medo e pela impotência, ela ficou tão chocada que acabou desmaiando ali mesmo na sala de espera. As imagens de segurança desse encontro estranho deixaram muitas pessoas se perguntando o que realmente aconteceu naquela noite. Número 13. Visitante inacreditável na véspera de Ano Novo. O Ano Novo é uma época em que coisas inacreditáveis podem acontecer. Mas, para a estrela de reality show Danielle Yancey e seu marido Bart, algo realmente inesperado aconteceu. Enquanto celebravam em casa, no Alabama, Bart notou uma figura suspeita rondando do lado de fora. Quando tentou confrontar a pessoa, ela fugiu correndo, sem que Bart conseguisse ver claramente quem era. O que as câmaras de segurança revelaram foi tão bizarro quanto perturbador. O estranho estava usando apenas uma máscara do Ronald Reagan e uma meia estrategicamente colocada, deixando o resto do corpo completamente exposto. O casal ficou perplexo, e até hoje, com nenhuma pista concreta, a polícia ainda não identificou o misterioso invasor. A identidade do peladão mascarado permanece um mistério até hoje. Número 12. Visitante inesperado. Este próximo caso parece saído direto de um romance de mistério. Um dia, um homem começou a notar coisas estranhas em sua casa, comida desaparecendo, objetos fora do lugar. Naturalmente, ele presumiu que fosse obra de roedores ou talvez até um guaxinim entrando sorrateiramente para pegar o culpado. Ele instalou câmaras de segurança, esperando flagrar pequenos invasores peludos. No entanto, o que as câmaras revelaram foi muito mais chocante. Não era um guaxinim. Era uma mulher. As imagens mostraram ela saindo de uma ventilação de ar e se movimentando silenciosamente pela cozinha no meio da noite. Ela subia em cadeiras e balcões com tanta discrição que era surpreendentemente silenciosa. No entanto, seu silêncio não foi perfeito. O homem acordou, mas, sem saber o que havia acabado de acontecer, foi casualmente até a cozinha pegar um lanche noturno,
completamente alheio ao fato de que uma intrusa acabara de estar ali. No dia seguinte, ao revisar as filmagens, o homem imediatamente entrou em contato com a polícia. As autoridades chegaram e rapidamente removeram a mulher, deixando para trás a perturbadora constatação de que ela vinha morando em sua casa sem ser detectada, sabe-se lá por quanto tempo. Número 11. Tutorial que deu errado. É extremamente perturbador vivenciar algo paranormal enquanto você está ensinando uma aula. E foi exatamente isso que aconteceu com o instrutor de arte em 2011. Quando ele decidiu gravar um tutorial para sua aula de ilustração. A cozinha oferecia o cenário ideal, com bastante espaço para trabalhar. Enquanto ele explicava a lição, algo estranho começou a acontecer bem atrás dele. Uma porta do armário começou a se abrir bem devagar. O homem estava tão concentrado na aula que não percebeu. Mas os espectadores podiam ver a porta se abrindo lentamente ao fundo. Por um tempo, pareceu inofensivo, até que, de repente, o armário se fechou com um estrondo alto, assustando o instrutor. Sua reação de choque foi tão genuína quanto possível. Ele imediatamente parou o que estava fazendo e correu para verificar dentro dos armários, esperando encontrar um rudor ou algo igualmente explicável. Mas não havia nada. Visivelmente abalado, o homem rapidamente reviu a filmagem para confirmar se o que havia sentido realmente tinha sido captado pela câmara. Para muitos que assistiram ao clipe, a autenticidade da reação dele tornava difícil acreditar que fosse algo encenado. Afinal, por que alguém fingiria algo assim durante um vídeo educacional? O medo genuíno em seu rosto convenceu muitos de que aquilo era realmente inexplicável. Número 10. Anjo. Muitas pessoas acreditam na existência de anjos. Algumas acreditam, outras permanecem céticas. Mas esta filmagem de câmara de segurança pode fazer você repensar tudo. Nas imagens, algo extraordinário foi capturado, uma figura luminosa desceu do céu e pousou, permanecendo no chão por um breve momento. O que torna isso ainda mais fascinante é que a figura parecia ter duas grandes asas e irradiava uma luz brilhante, quase celestial, exatamente como muitos imaginam um anjo. Depois de permanecer por apenas alguns instantes, a misteriosa criatura voou de volta para o céu. Logo depois, um grupo de homens chegou ao local, tentando entender o que havia acontecido. Se não fosse pelas filmagens de vigilância, ninguém acreditaria que isso realmente aconteceu. Número 9. Invasão. Assim como o estranho incidente com o monitor de bebê. Esse ladrão tomou decisões muito incomuns ao invadir uma casa. Em uma noite, numa tranquila residência suburbana, o pior pesadelo se tornou realidade. Um homem invadiu a casa por uma janela do primeiro andar que estava destrancada. Mas seu alvo não era dinheiro nem joias. Era o quarto do bebê. Enquanto se movia pela casa, o intruso entrou no berçário. Caminhou até o berço e iluminou o bebê com uma lanterna, acordando a criança, mas sem fazer mais nada. Ele não machucou o bebê e saiu sem levar quase nada, apenas um notebook. Durante toda a invasão, o homem parecia ciente das câmaras de segurança, olhando para elas constantemente, como se soubesse que estava sendo gravado. O que torna este caso especialmente assustador é que o homem nunca foi identificado, apesar de suas ações terem sido claramente captadas pela câmara. Felizmente, o bebê não sofreu nenhum dano e a família teve apenas prejuízos materiais mínimos. Mas a ideia de alguém entrar em sua casa e ficar parado sobre seu filho dormindo é uma lembrança que os assombrará para sempre. Número 8. Pesadelos na cozinha. Um youtuber foi assombrado em sua própria casa por muito tempo, até que ele se cansou. Toda vez que chegava do trabalho, sua cozinha estava um caos. Móveis fora do lugar, objetos jogados por todo o cômodo. A princípio, ele pensou que fosse um roubo. Mas após vários episódios, sem nenhum sinal de arrombamento, começou a suspeitar de algo muito mais incomum. Determinado a encontrar respostas, ele instalou uma câmara de segurança na cozinha. O que ele capturou em vídeo não eram apenas distúrbios aleatórios, mas algo que fez com que ele questionasse tudo. Portas de armário batendo. Cadeiras se movendo sozinhas e objetos sendo arremessados sem ninguém por perto. A maioria das pessoas teria saído correndo, mas ele não. Em vez de fugir, ele tomou uma atitude corajosa e incomum, decidiu ficar e documentar tudo. Ele compartilhou as imagens assustadoras em seu canal do YouTube, ganhando seguidores enquanto continuava registrando esses eventos estranhos. O poltergeist, como ele passou a chamar, parecia ficar cada vez mais ousado, e os distúrbios caóticos se tornaram ocorrências regulares. Ele arriscou sua paz de espírito, e talvez até sua segurança, para fornecer provas incontestáveis de que algo paranormal estava acontecendo em sua casa. Número 7. Fantasma do elevador. É ainda mais perturbador quando você precisa lidar com atividades paranormais no seu próprio local de trabalho. Dois empresários entram em um elevador para o que parece ser uma viagem normal.
A câmara de segurança os observa em silêncio enquanto conversam, esperando sua parada. Tudo parece absolutamente comum até o momento em que saem. Quando as portas se abrem e os homens saem, algo inquietante começa a acontecer. Atrás de um deles, aparentemente do nada, surge uma senhora idosa. A mulher está curvada, quase invisível, apenas o topo de sua cabeça pode ser visto. O mais estranho é que o homem estava encostado na parede do fundo do elevador. Não deveria haver espaço para mais ninguém ali. Ainda mais perturbador é o fato de que havia apenas 2 pessoas no elevador quando as portas se fecharam. Então, de onde ela veio? Há algumas falhas na câmara, o que levou alguns a suspeitar que poderia ser uma farsa bem elaborada. No entanto, outros acreditam que pode se tratar de algo paranormal, talvez um espírito ligado ao edifício ou até mesmo um dos homens. Número 6. Derrubando uma ponte. Um homem estava tão conectado a uma ponte que conseguiu realizar algo verdadeiramente bizarro. Com um chute poderoso, ele derrubou uma única coluna de concreto da ponte, mas isso foi só o começo. Seu ato desencadeou um efeito dominó impressionante, fazendo com que outras 215 colunas desabassem e caíssem no rio abaixo. A cena foi tão hipnotizante quanto desastrosa, com coluna após coluna vindo abaixo. Estranhamente, não há informações claras sobre se esse vândalo mascarado foi capturado. Então, por tudo o que sabemos, esse homem misterioso ainda pode estar por aí, causando mais destruição. Felizmente, ninguém se feriu no incidente, mas a empresa responsável pela construção provavelmente enfrentou uma dor de cabeça enorme ao lidar com as consequências. Não é todo dia que se vê uma reação em cadeia como essa, especialmente causada por apenas um chute. Antes de continuar, aqui está a escolha do inscrito do dia. Câmaras de elevador geralmente capturam momentos banais, pessoas entrando e saindo, apertando botões, talvez um bocejo ou outro. Mas, às vezes, algo inacreditável é registrado. Alguns dos momentos mais chocantes capturados em vídeo envolvem pessoas ultrapassando limites que a sociedade considera sagrados. Infelizmente, esta imagem destaca um desses momentos. Ela mostra uma interação perturbadora entre um irmão e uma irmã. O que deveria ser um momento comum entre familiares acabou se tornando algo inapropriado e desconcertante. As imagens mostram os dois extremamente próximos, com as calças aparentemente abaixadas. É angustiante testemunhar tal comportamento entre irmãos, algo que a maioria de nós jamais esperaria ver. Embora os detalhes sobre esse vídeo ainda não estejam claros. A imagem gerou uma onda de reações, com pessoas expressando incredulidade e choque diante da situação. Você acha que existe uma explicação sensata para isso, ou é tão perturbador quanto parece? Compartilhe sua opinião nos comentários. Número 5. Desaparecimento estranho. Certa noite, uma câmara de segurança registrou algo verdadeiramente bizarro. Algo que deixou mais perguntas do que respostas. As imagens, compartilhadas publicamente, incluem 4 ângulos diferentes de câmaras em cômodos distintos. Tudo parecia normal, até que, na câmara do canto superior direito, um súbito clarão de luz ocorre. No exato momento em que um homem entra em uma área cercada. Imediatamente após isso, todas as câmaras ficam pretas. As gravações são interrompidas por um breve momento e, quando voltam, o homem havia desaparecido. Ele permaneceu desaparecido por 2 horas. Por volta da 1 da manhã, a mesma câmara o registra novamente. Ele está de volta, sentado no chão. O homem vomita, com uma linguagem corporal que reflete total confusão. Quando questionado sobre o estranho acontecimento, o homem não conseguiu se lembrar do que havia acontecido. Ele não tinha memória do clarão de luz, das 2 horas desaparecido, nem de como havia voltado para a frente da câmara. Algumas semanas depois, em um acontecimento curioso, o homem deixou a área e se mudou para bem longe, nunca mais falando sobre o incidente. Enquanto alguns especialistas teorizam que as imagens possam ser uma farsa elaborada, a natureza das falhas das câmaras sugere o contrário. Muitos acreditam que as gravações são autênticas. O que apenas aprofunda o mistério do que realmente aconteceu durante aquelas 2 horas perdidas. Número 4. Palhaço assassino. Palhaços assassinos não eram exatamente um mistério anos atrás, quando se tornaram um fenómeno generalizado. Palhaços vestidos com fantasias elaboradas e de alta qualidade foram vistos espreitando por aí, muitas vezes capturados por câmaras de vigilância. Seu objetivo era assustar qualquer um que cruzasse seu caminho, e eles sabiam muito bem que estavam sendo observados. Um incidente em particular, capturado pela câmara de segurança de um morador, mostrou um homem grande vestido de palhaço, segurando 2 balões. A cena rapidamente tomou um rumo mais sombrio quando o palhaço notou a câmara. Em vez de recuar, ele se aproximou da varanda, pegou calmamente uma abóbora que havia sido colocada como decoração e a destruiu com as próprias mãos. Apesar da agressividade, os moradores depois disseram que não temeram por sua segurança, tratando tudo como uma pegadinha.
Ainda assim, as imagens continuam sendo inquietantes. Número 3. Fantasma no hotel. Tarde da noite, em um hotel, começaram a surgir várias reclamações de hóspedes incomodados por barulhos altos vindos de um quarto próximo. Após várias tentativas da gerência de entrar em contato com o ocupante, decidiram chamar um funcionário da manutenção para verificar. Com uma lanterna em mãos, o trabalhador bateu diversas vezes antes de destrancar a porta. O quarto estava completamente escuro. Ao iluminar o interior, a princípio ele não viu nada de incomum e anunciou sua presença. No entanto, ao entrar, a situação se tornou estranha. O quarto estava totalmente vazio, mas todos os móveis haviam sido virados de cabeça para baixo. Chocado com a cena, o funcionário relatou o ocorrido imediatamente à gerência, que aconselhou que ele saísse do quarto enquanto chamavam a polícia. Ao sair, uma névoa branca aparentemente foi capturada saindo pela porta. Como não podemos ver o interior do quarto na filmagem, não há como provar que os móveis estavam realmente de cabeça para baixo, mas também não há motivo para o hotel forjar algo assim. O fenômeno parece inexplicável. Número 2. Carro fantasma. Uma câmara de painel, da CAM, na Rússia registrou algo completamente inexplicável. Enquanto seguia por uma estrada comum, o carro à frente da câmara começou a fazer uma curva à esquerda. De repente, o carro freou bruscamente, quase colidindo com o que parecia ser um carro invisível que surgiu do nada, cruzando bem na frente dele. O chamado carro fantasma aparentemente apareceu do ar, deixando qualquer um que assistisse à gravação totalmente perplexo. As imagens geraram diversas teorias sobre o que exatamente havia acontecido. Alguns especularam que o carro fantasma poderia ser resultado de uma falha na câmara, mas essa hipótese foi rapidamente descartada, já que não havia nenhum sinal visual de mau funcionamento. A qualidade da Dash CAM parecia alta, e não havia travamentos ou falhas evidentes na filmagem. Outra explicação mais plausível é a de uma ilusão de ótica. É possível que o carro fantasma estivesse perfeitamente escondido atrás do carro que estava virando, e só tenha se tornado visível para o motorista, e para a câmara, no último segundo, quando o carro da frente freou bruscamente. Número 1. Arrastado. Um carro fantasma já é assustador, mas ainda mais assustador é ter um homem visível te impedindo de seguir em frente. Um homem caminhava por um corredor quando, de repente, parou, como se uma força invisível bloqueasse seu caminho. Ele tentou ignorar aquilo, mas a situação só piorou. Diante dele surgiu uma figura escura, sombria. Em pânico, e antes que pudesse reagir, a entidade o empurrou para o chão. Como se isso já não fosse assustador o suficiente, a figura agarrou seu pé e o arrastou pelo corredor, fazendo tudo parecer cena de filme de terror. Mas, justo quando parecia que o homem estava em perigo real, a entidade o soltou. Sem perder tempo, ele se levantou e correu para fora do prédio, claramente abalado pela experiência bizarra. Se a filmagem for genuína, ela levanta sérias questões. Será que isso é uma prova da existência de um espírito violento? Céticos, no entanto, apontaram algumas inconsistências. A gravação da câmara de segurança, por exemplo, parece ter efeitos adicionados na pós-produção, como um filtro em preto e branco. Espíritos normalmente não aparecem como figuras escuras nas câmaras, geralmente são mais claros, quase transparentes. Mas apesar das dúvidas, uma pergunta permanece: como alguém fingiria estar sendo arrastado por nada? Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.